E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre, volume 3, do sexto ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 2 e vai das aulas 5 a 8. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar o link do meu Drive aqui na descrição do vídeo. Lá você consegue baixar esse e outros materiais que você pode precisar. Eu vou deixar também na descrição do vídeo várias playlists com vários vídeos da Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP e outros vídeos que podem ser úteis para vocês. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, que ajuda bastante na divulgação do canal. Se inscreva e ative as notificações para sempre receber os conteúdos novos que aparecem por aqui. E siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso, então bora lá! Aula 5. Variação linguística regional ou geográfica. 1. Leia o texto e sublinhe as palavras que sinalizam variação linguística, circulando aquelas palavras que você desconhece o significado, e responda à questão. Texto 1. Terra Caída. Catulo da Paixão Cearense, 1946. Faz hoje 7 de janeiro que eu deixei o Ceará e rumei lá pro Amazonas, a terra do Seringá. Naquelas mata bravia, lá no centro arretirado, as árvores têm muito leite, mas nós já estamos cansados. O inverno, naquele inferno, é uma grande infernação. No inverno não se trabalha, que é o tempo da alagação. Esperei, veio o verão. É mais melhor não falar. Tu quer saber, meu amigo, o que é o seringá? É trabalhar, trabalhar. É um homem se endividar. É viver numa barraca, num miserável casebre. E se ferrado da febre, que anda danada por lá. É trabalhar, trabalhar, desde que rompe a manhã. Pra de dia ser chupado pelo pium, que é marvado. E de noite ser sangrado pelo tá-carapanã. Bom, no texto ele pede para fazer duas coisas: sublinhar as palavras que sinalizam variação linguística e circular as palavras que você não conhece. Então, as palavras que deveriam ser sublinhadas, eu acabei grifando, né, aqui em azul, mas daí no material de vocês podem sublinhar. Então, essas palavras que indicam variação linguística, elas mostram que é uma linguagem bem regional, né, que a pessoa aqui está falando, né, uma linguagem ali mais típica do interior, do sertão, né, uma linguagem regional. Então, essas são as que indicam variação linguística, vocês daí sublinham. E aquelas que vocês não conhecem o significado, vocês vão circular, aí é uma resposta pessoal, porque o que um conhece, o outro pode não conhecer. Então, daí vai de cada um de vocês. 2. Leia o texto. Texto 2. Camaleão Cinzento. Money que é good nós não have. Como os super-heróis brasileiros sobrevivem. A. Que tipo de variação linguística é possível observar neste quadrinho? Bom, nesse quadrinho, então, a gente tem aí, né, o rapaz cantando o trecho dessa música, né, aí dos Mamonas Assassinas, e ele está cantando uma música com uma variação linguística, sim, né, porque ele não está falando a língua padrão, a norma padrão da língua portuguesa. Então, aqui a gente tem uma variação linguística com estrangeirismos, ou seja, com palavras que são de outra língua. B. Você observou seus colegas hoje? Dê um conselho para quem está jururu, amuado ou borocochô. Aqui também é uma questão pessoal. Interessante aqui que todas essas palavras, jururu, amuado e borocochô, têm o mesmo significado, que é aquela pessoa que está desanimada, para baixo, né, meio abatida. Então, né, o objetivo é que vocês conheçam essas palavras que têm todas esse mesmo significado. Achou difícil? Estranho? Jururu é alguém que está triste, abatido. E agora, encontrou alguém assim na sala? Você conhece outras expressões que as pessoas acham estranhas? Anote aqui. Então, aqui também é um quadro assim, né, para vocês colocarem a resposta de vocês. É pessoal também, então vocês vão colocar expressões que vocês conhecem, mas que as pessoas acham estranhas, né? Então, de repente, você usa uma expressão, mas que para outras pessoas é um pouco estranho. Então, daí, se você conhece, você põe no quadro. Hora da pesquisa. Depois ele propõe aqui que vocês façam uma pesquisa sobre curiosidades no uso da língua portuguesa
Ele fala nos países pertencentes à comunidade de países de língua portuguesa, ou seja, outros países que falam português além do Brasil. Mas depois ele fala de modo particular em Portugal. Então já pode focar a pesquisa de vocês em Portugal, porque são diferenças entre o português falado no Brasil e em Portugal que as próximas aulas vão abordar. Então vocês podem jogar lá no Google curiosidades no português de Portugal, ou então podem colocar também lá na pesquisa diferenças entre o português do Brasil e do Portugal, e aí vocês vão encontrar alguns aspectos interessantes para colocar aqui na pesquisa de vocês. Aulas 6 e 7, o português falado no Brasil e em outros países. 1. No quadro a seguir, escreva um pequeno texto descritivo contendo as curiosidades sobre um dos países pertencentes à comunidade de países de língua portuguesa, pesquisado por você, e o que mais lhe chamou a atenção. Depois, você poderá socializar seu texto com a turma. Então, aqui, seria para colocar o grupo, caso vocês estivessem fazendo em grupo, mas muito provavelmente vocês estão fazendo individualmente por conta da pandemia. E aqui, então, vocês vão colocar, o nome do país que vocês pesquisaram na pesquisa da aula anterior e o que você achou que tem de mais curioso na diferença entre o português do Brasil e desse país. Então, é uma resposta também pessoal. Então, caso vocês tenham pesquisado na pesquisa anterior sobre, por exemplo, Angola, vocês podem colocar aqui Angola e o que vocês acharam de mais curioso da diferença do português do Brasil e de Angola. Se vocês pesquisaram realmente de Portugal, que é o que a própria pesquisa já direciona, vocês vão colocar aqui também o que vocês acharam de mais curioso. Vocês podem pegar, por exemplo, palavras que têm um significado no português do Brasil e têm um significado diferente no português de Portugal. Também vocês podem colocar, tal palavra no Brasil significa tal coisa, mas em Portugal significa outra coisa. Então, são exemplos do que vocês podem pôr aqui nesse quadrinho. É uma questão também pessoal que depende da pesquisa que vocês fizeram antes. B. A língua portuguesa é usada por milhões de falantes. Já vimos que o português falado no Brasil é diferente daquele falado em Portugal. Vamos conhecer mais algumas palavras? Discuta com seu colega e associe a primeira coluna com a segunda. Aqui eu fiz então a correspondência entre as duas colunas. Então a gente tem a primeira do português falado no Brasil e a segunda do português falado em Portugal. Então, por exemplo, abridor no Brasil, em Portugal, tira cápsulas. Açougue, talho. Aeromoça, hospedeira de bordo. Banheiro, casa de banho. E assim por diante, a gente vai vendo aí quais termos eles usam para falar aí determinadas palavras na língua portuguesa. 2. Escrever as falas das personagens nos balões, considerando a situacionalidade da tirinha. Nerdson não vai à escola. Então, a gente tem aí, a tirinha, com um rapaz, uma moça, tal. Ele tá aí, os dois aí estão com um computadorzinho, eles estão conversando. Depois eles estão num ponto de ônibus, conversando com uma outra pessoa, considerando aqui o título, Nerdson não vai à escola. Então vocês vão aí considerar toda a situação, os personagens, tudo, o fato de que eles estão com o computador, estão conversando ali com ar de espanto, assim, assombrados, talvez esqueceram alguma coisa, talvez aconteceu algo, E depois eles no ponto de ônibus encontrando com alguém, E aí então vocês vão criar aí as falas. 3. Agora pense em seu bairro, cidade e também no estado em que você vive. Liste algumas palavras ou expressões que são próprias da linguagem falada nesses locais. E, se você souber, escreva a expressão da norma culta correspondente. Caso você não se lembre, esta atividade poderá ser complementada em casa, conversando com seus pais, amigos e outros. No entanto, não se esqueça que ninguém deve ser criticado pelo modo de falar. O que vale é saber adequar a linguagem à situação de uso. Bom, aqui nessa questão, vocês vão colocar expressões que são comuns aí no bairro, na cidade, no estado em que você vive, e qual é o significado delas, Ou então, assim, um correspondente, assim, mais culto para elas. Então, por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo, de uma maneira geral, o pessoal usa muito mano. Tudo que vai falar, coloca mano no meio, Então, assim, é uma gíria bem comum do estado de São Paulo. Poderia ser colocado aqui, na frente, outra possibilidade seria
Vou dar como exemplo uma cidade em que eu morei que o pessoal usava uma expressão que era pegar febre, né? Então, por exemplo, estava todo mundo brincando, tal, zoando, e aí de repente uma pessoa já não curtia mais a brincadeira, a zoeira, ficava irritada com aquilo, aí eles diziam que a pessoa tinha pegado febre, né? Então é uma possibilidade também, né? Poderia colocar aqui, enfim, né? É um exemplo que eu estou colocando, né? Mas vocês têm que colocar da cidade de vocês, do bairro de vocês, enfim, da região em que vocês moram, tá? Daí coloca então a palavra, coloca a expressão, pode pôr na frente o que significa ou em que situação que usa, né? E aí é do contexto em que vocês vivem que vocês vão colocar. Aula 8. Falamos a mesma língua. 1. De acordo com os trechos a seguir, responda ao que se pede. Trecho 1. Uma equipe de pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas, ICB, da USP, foi responsável pela descoberta de uma nova família de toxina bacteriana utilizada para atacar espécies competidoras. O resultado da pesquisa foi publicado na revista científica Cell Reports, sob responsabilidade da bióloga Ethel Bayer Santos, jovem pesquisadora do Departamento de Microbiologia do ICB. O artigo teve coautoria de duas estudantes de iniciação científica, Stephanie Sibinelli Souza e Júlia Tacuno Espanhol. Nesse trecho, extraído de uma notícia veiculada no Jornal da Universidade de São Paulo, observa-se o emprego da norma culta da língua portuguesa. O emprego dessa variedade linguística está de acordo com o contexto de produção desse texto, porque, bom, primeira parte da pergunta, sim, está de acordo. E depois ele quer saber por quê, né? Bom, esse é um texto que está falando aí sobre uma pesquisa científica realizada na USP, né? Então, todo texto que vai falar aí de pesquisa científica, de dados científicos, né? E coisas do tipo. E olha só também o lugar em que ele foi publicado, no Jornal da Universidade de São Paulo. Então, assim, o lugar em que ele foi publicado, né? O assunto que ele vai falar, tudo isso pede uma linguagem mais formal, pede uma linguagem culta. Então, não é um tipo de texto em que a gente pode colocar aí um monte de gírias, linguagem regional. Não, ele tem que ser uma linguagem bem ali universal, né, bem formal, né, e bem culta, por causa da situação, do lugar em que ele está publicado e do tema que ele aborda. 2. Leia este trecho da música Samba do Ernesto, de Adoniran Barbosa. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontramos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez nós não vai mais, nós não semos tatu. No trecho lido, qual a variedade linguística empregada pelo autor? Por que ele escolheu essa forma de linguagem para compor esse samba? Bom, aqui a gente tem, né, uma variedade linguística bem assim regional, né, do povo que vivia aí nessa região, né, ele menciona aí o Brás, e ele usa esse tipo de linguagem porque ele quer retratar justamente, né, como que o povo ali dessa região fala. Então, se ele vai falar sobre essa região, que sentido faz ele usar uma linguagem que não é a linguagem dessa região, né? Então, ele escolhe essa forma de linguagem justamente porque ele quer retratar de uma maneira mais fiel, né, o povo ali desse lugar. 3. A partir dos códigos abaixo, faça referência ao tipo de variação linguística observada nos enunciados do quadro. A. Variante histórica. B. Variante social, tecnológica. C. Variante regional ou geográfica. Então, na primeira, antigamente as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Então, aqui a gente tem uma variante histórica. A gente percebeu que a gente não usa mais essas expressões, né? Como mimosa, prendada e tudo mais, né? Já caíram bastante em desuso. Então, é uma variação aí histórica. A língua variou com o tempo. O mesmo fruto é chamado de mexerica em São Paulo, de pocã no Paraná, de bergamota no Rio Grande do Sul, de mimosa em Minas Gerais e de laranja-cravo em estados do Nordeste. Então aqui a gente tem a variante regional ou geográfica, ou seja, a língua está mudando de acordo com a região. Um mesmo nome, uma mesma fruta, né, tem um nome ali em São Paulo, outro nome no Paraná e assim por diante em outros estados. As palavras esse, almoço, sobre, dele e deste hoje são escritas respectivamente como esse, almoço, sobre, dele e deste. Né? Então, a gente tem mais uma vez a variante histórica. Então, palavras que tinham uma determinada grafia mudaram com o passar do tempo e hoje são escritas de outra maneira. Mariana tira aquela selfie, posta nas redes sociais, aguarda ansiosa pelos likes.
Quando aquele boy curte a foto, ela corre para o Zap e envia aqueles emoticons, acha pouco e ainda vai twittar. Então aqui a gente percebe que tem a variante social, tecnológica, né? Que a gente tem aí uma série de expressões que são típicas aí da tecnologia. 4. Leia o diálogo e marque a alternativa correta. Telefonista: China Inbox, boa noite. Cliente: eu quero yakisoba. Telefonista: a taxa de delivery é R$10. Pode passar o endereço de entrega? Cliente: ok, anota aí. Telefonista: posso encerrar o pedido? Cliente: pode sim. Quanto tempo o motoboy demora para chegar? Telefonista: 40 minutos, senhor. Considerando a linguagem usada no diálogo, assinale a alternativa correta. A linguagem apresenta estrangeirismos. B. A linguagem usada não apresenta estrangeirismos. C. Cliente e telefonista não se comunicam adequadamente. D. Cliente e telefonista não falam português. Bom, a gente tem aqui expressões como, né, inbox, yakisoba, delivery, motoboy, que são todas aí palavras que contêm estrangeirismos, né? A gente tem aí estrangeirismos, palavras que vêm de outras línguas. Então, portanto, a alternativa correta é a letra A. A linguagem apresenta estrangeirismos. Bom, é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos e se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!